Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre mediunidade, a verdade por detrás de receber informações de entes já desencarnados, de irmãos nossos que já estão fora do corpo físico. Hoje, para mim, é uma gravação especial, porque é a gravação de número 200 do canal, depois de tantas e tantas semanas. Continuamos firmes tentando aprender e estudar junto com cada um que nos acompanha. Para iniciarmos então as reflexões de hoje, façamos a nossa prece de abertura. Deus, que a tua luz, o teu amor, possa nos invadir, transformar e guiar. Apesar das fraquezas que carregamos, queremos seguir aprendendo e fazendo o nosso melhor, levando o teu amor aonde formos. Ilumine e abençoe a cada um que nos acompanha. Que assim seja. Muito bem. Hoje, a primeira leitura para a reflexão é do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Na seara mediúnica. Todo médium trazido à seara espírita cristã para fins determinados está obedecendo de maneira indireta aos desígnios dos mensageiros de Jesus, que conferem recursos e oportunidades de trabalho a cada um conforme as suas aptidões e necessidades. Situado entre os irmãos encarnados que lhe pedem amparo e os benfeitores desencarnados que lhe esperam a colaboração, é razoável pergunte cada medianeiro a si próprio na esfera dos serviços consagrados ao bem. Um operário fiel ao dever ou um amigo desprevenido de responsabilidades, que aparece na oficina apenas quando em quando, com evidente menosprezo dos compromissos assumidos? Uma fonte de paciência ou um espinheiro de irritação? Um engenheiro pronto para entrar em atividades ou um aparelho destrambelhado habitualmente reclamando conserto? Um colaborador das boas obras ou um agente de pessimismo congelando as energias do grupo? Um instrumento do bem ou um canal para as influências menos felizes? Um companheiro no auxílio dos outros ou um tarefeiro que somente busca as próprias obrigações quando a enfermidade ou a aprovação lhe batem à porta? Um tronco para esteio firme dos irmãos que passam cansados e sofredores nos caminhos da vida, ou uma sensitiva que se fecha em milindres ao toque da primeira contrariedade? Uma alavanca de apoio ou uma escora sem qualquer resistência? Pergunte o médium a si mesmo o que representa ele na equipe de ação que foi chamado a integrar, e reconhecerá facilmente o que tem sido e o que pode ser à frente do próximo, a fim de que os talentos mediúnicos, por empréstimo do Senhor, não lhe brilhem na vida em vão. Que assim seja. Então, hoje falamos sobre mediunidade, e Jesus vem nos ensinar. Do que adianta o sal se ele não der tempero? E Emmanuel reflete, do que adianta um médium se esse médium não trabalhar para a sua evolução e amparo daqueles que o rodeiam? Mediunidade, na prática, ela é o quê? A nossa sensibilidade de receber intuições, informações e conexões com a espiritualidade amiga, com os irmãos, com Deus, com todos aqueles que não estão encarnados aqui na Terra neste instante. A mediunidade, ela é um fato da existência. Todos nós temos intuições, alguns menos, outros mais. Porém, nós aqui nos referimos aos médiuns ostensivos, aqueles que têm uma mediunidade muito pungente e latente. E aí Emmanuel faz uma série de perguntas para esses tarefeiros. Como está o seu trabalho? Porque a mediunidade é um empréstimo de Deus que pode ser revogado. É uma oportunidade de acelerar a quitação de nossos débitos, daquilo que nós já erramos, fazendo bem aos outros, amparando e auxiliando aos nossos irmãos.
Mas isso depende e só pode ser feito com amor, trabalho e dedicação. Na prática, isso significa o quê? Que todas essas perguntas que Emmanuel faz, que é, nós temos sido mais amparo ou problema dentro do grupo? Nós estamos fazendo por amor e treinando, esforçando, apesar de muitas vezes não querermos, de termos dificuldades, como é comum para todos, mas estamos fazendo a nossa parte mesmo assim? Ou não? Estamos servindo como peso? Ou nós estamos deixando a nossa mediunidade equilibrada e fazendo a vida, pelo menos esforçando para que a vida seja um pouquinho melhor, cada vez mais, para servirmos de ferramenta útil, ou um equipamento todo destrambelhado, estragado, que toda hora precisa de reparo? Então, quem tem o dom mediúnico foi convidado e aceitou, lembre ou não, servir para acelerar a evolução. Então, quem está nessa missão tem a obrigação de pelo menos se esforçar. Deus não impõe nada, mas nós pedimos e aceitamos. E se não fazemos esse dever de casa, essa tarefa, o que vai acontecer? Dores, dificuldades e sofrimentos. Por isso, tantas e tantas vezes vemos as pessoas mais necessitadas chegarem nos centros espíritas ou em igrejas quaisquer, depende da religião, né? Mediunidade não tem religião, é qualquer uma, pode mudar o nome, mas mediunidade é essa conexão. As pessoas chegam nesses centros religiosos com dor, com doenças psiquiátricas, entre aspas, que são aquelas que vão se manifestar com dificuldades e não são tratáveis muitas vezes pelo mundo, né? E aí chegam lá extremamente perturbados, porque não estão cumprindo e têm a sensibilidade latente ali que não está sendo trabalhada, né? Então a gente tem que cumprir a nossa parte para sermos ajudados. Faça a vossa parte e o céu te ajudará. E dentro desse contexto, trouxemos o nosso querido livro Palavras Amigas, ditado por Irmão Expedito e psicografado por Júlio Carvalho. O tópico de hoje é auxílio aos médiuns. Poucas pessoas compreendem que o médium necessita de amparo mútuo, não sendo ele um super-herói. Muitos, porém, acham que o médium tem que trabalhar arduamente sobre sofrimentos e que ampará-lo não é preciso, pois entendem que a mediunidade e a dor andam juntas. Ignoram, entretanto, alguns grupos mediúnicos que o maior mal, talvez, seja de autoria deles para com os medianeiros. Inúmeros médiums chegam ao plano espiritual em condições tristes, mas o grupo incompreensivo, sempre lá, está também com o que frequentemente estabelecem: bajulação, desleixo, perseguição, sobrecarga imposta, exigências, incompreensão. Estes itens são comuns nos grupos, mas a questão de relevância é identificá-los em conjunto e unir forças para neutralizá-los, oferecendo aos médiuns, assim, uma tarefa mais consoante com a verdade e a sua forma real de ser. Que assim seja. Bem, o que esse texto vem nos falar? Que analisar e trabalhar e acompanhar médiuns não deve ser apenas uma tarefa de pedir conexão, contato e respostas. São seres humanos ainda em processo de crescimento como nós, que têm dores, dificuldades, limitações, têm seus defeitos e que não vão conseguir mudar de uma hora para outra, apesar de estarem aqui se esforçando também e trabalhando para isso. Portanto, ficar pedindo que tudo que se deseja seja feito na hora que se deseja, da forma como se deseja, especialmente dentro do próprio grupo que trabalha com os médiuns, trabalhe mais, faça melhor, dedique mais, faça mais aquilo. Essas exigências descabidas acabam esgotando o médium e dificultando o trabalho, que já não é simples, não é fácil, especialmente em nosso mundo, né, ainda de provas e expiações. Portanto, o que se pede é que nós, que vamos pedir informação, ou nós que porventura trabalhemos junto a médiuns, ou que sejamos médiuns e estamos em contato com outros, tenhamos mais empatia, mais cuidado no trato, no amar, no auxiliar, para que seja feito de verdade, de coração, entendendo o lado humano daquele que está manifestando informações do além. É isso que a gente tem que saber. Tudo é meio termo. Temos que dar para receber. Tudo que vai
retorna, né? E, para concluirmos essas reflexões, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Avaliação da ocorrência de recepção anômala de informações em mensagens em um processo supostamente mediúnico. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista, que tem como título Explore, que quer dizer, em português, explorar, pelos autores Júlio Silva, Cristiane Mendes, Beth Weistock, Márcia Gomide e Alexander Moreira Almeida. Bem, o que esse artigo científico fez de muito interessante? É mais um dos trabalhos que busca investigar a mediunidade. Recepção anômala de informações é o nome que se dá nos estudos científicos para mediunidade, tá? Para recepção de informações mediúnicas. Porque informação anômala quer dizer aquela que não é comum, informações que não são vulgares, comuns no dia a dia e que vêm de fontes desconhecidas. Por isso, recepção anômala de informações. Tá? Então, informações, né, raras, difíceis de se conseguir aqui no mundo. E o que essa análise dessas informações foi feito nesse estudo? Eles pegaram um médium, né, com capacidade mediúnica reconhecida, muito antigo, treinado e preparado, e colocaram ele numa sala controlada e filmaram durante todo o tempo. Tanto os pesquisadores quanto pessoas que não têm conhecimento, não conhecem o médium, mas para pedir determinadas informações. Foi feito todo o preparo, foi filmado. E eles avaliaram, então, perguntas que foram feitas que ninguém poderia saber, não poderia ser possível buscar, tá? Para poder ter certeza que aquelas fontes de informações estariam vindo de quem desencarnou. E eles fizeram, então, 57 perguntas, filmando e analisando esse médium. E o que eles observaram como é que eles avaliaram se as respostas estavam corretas. Se eram perguntas e as respostas às perguntas não eram algo óbvio, algo que poderia ser deduzido, e se não estava tendo uma avaliação fria do médium para interpretar as perguntas de quem estava fazendo. Então, foram avaliados várias possibilidades de fraude e das 57 perguntas feitas, 30 perguntas seriam muito difícil ou impossível dele obter de alguma outra forma ou dedução. E ele respondeu mais de 30 de forma acertada. Mais 7 perguntas eram possíveis ele imaginar, mas foram obtidas de forma concreta, correta, e tiveram apenas 6 perguntas, das perguntas, 6 respostas que não puderam ser confirmadas. Ou seja, de mais de 57 perguntas, o médium sendo controlado e filmado, apenas poucas não puderam ser corroboradas ou confirmadas como corretas. E a grande maioria, mais de 30 perguntas, tiveram respostas acertadas e perguntas que não eram possível ele saber pesquisar ou ter essa informação de alguma forma. Portanto, o artigo conclui que esse médium tem grandes chances de trazer informações, receber informações anômalas de forma idônea, correta, né, da espiritualidade. No final das contas, isso significa o quê? Que o médium é correto, é realmente um médium que está recebendo comunicação da espiritualidade e trazendo as respostas. Que nós então possamos refletir sobre tudo isso, mostrando que desde a época de Jesus nós temos a mediunidade aí sendo demonstrada por ele mesmo, por vários irmãos, e que essa mediunidade ela pode ser trabalhada em todos nós para o bem, para ajudarmos esse mundo a ser melhor. Vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos estar aqui aprendendo. Que a Tua luz se faça presente, abençoe a cada um que nos acompanha, que nos rodeia, e aos nossos mentores e anjos de luz por todo o amparo. Gratidão eterna. Que assim seja. Agradeço a vocês mais uma vez pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.